Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, vamos para uma aula aqui interessante aqui do Revit sobre guarda-corpos, tá? Guarda-corpo, sei lá como é que fala. Eu gosto de utilizar o formato de parede cortina. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, para você entender o contexto, tá? A gente tem aqui planta, tá? Ó, eu vou colocar aqui, nós vamos pegar e vamos usar a parede cortina. Então aqui, ó, vou vir em parede, né? Então, ó, a gente tem a opção de parede básica ou a parede cortina. Vou colocar uma delas, tá? Muito importante, a primeira coisa que você vai fazer é colocar sempre no midpoint, ó, para não ter erro, tá? Então, ó, sempre cuidar do midpoint, beleza? Ó, vai colocar. Ok. Você sabe que cada vez que tu colocar uma parede cortina, ó, você vai ter que fazer um ajuste, tá? Para dar certo. Por quê? Ele geralmente vai linkar de um pavimento para o outro ou ele vai ter uma altura específica, né? Padrão de guarda-corpo, que é a altura que tem? Geralmente de 90 a centímetros a 1 metro, né? Então, ó, eu vou selecionar, como eu selecionei aqui, e colocar a altura aqui desconectada, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, né, geralmente a gente tem como padrão, é dar um deslocamentinho aí de 1.10, tá? E fixar esses guarda-corpo em si nas laterais, tá? Geralmente... E às vezes também deixar um pouquinho mais alta a mureta aqui. Vai depender da tua característica, tá? Pode deixar aqui às vezes até 0,5. Beleza? Ó, mas é uma característica que a gente tem aqui do guarda-corpo também, que é fixar pelas laterais, tá? Ele em si não pela base, né? A gente sabe que a grande fixação está nas laterais nesse caso. Beleza? Então é isso aí. Falando mais sobre isso, tá? Então a gente pode... uma coisa que eu quero ensinar aqui para vocês é o seguinte, tá? Vamos entender o contexto que a gente pode sempre editar isso aqui. Primeira coisa, tá? É interessante, né, você sempre duplicar isso aqui, colocar aqui, ó, guarda-corpo, tá? Isso é muito importante, tá? Sempre duplicar e criar como guarda-corpo. E você precisa entender que você pode manipular isso aqui. Isso aqui não está restrito, tá, a configurações. Eu vou dar alguns macetes específicos para essa área. Por exemplo, é bem difícil, tá? Hoje em dia, né, se a gente for olhar e fazer um padrão de projeto, é difícil você ter esses dois perfis embaixo. A não ser que seja um apelo estético muito específico, muito difícil que você vai ter essa sustentação, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Geralmente, a gente vai... Como que a gente faz para a gente tirar esse perfil, tá? Olha só, falando um pouco sobre seleção. Tá vendo ó, que às vezes, ó, eu venho aqui pelo perfil, ó, tá vendo que não fica muito fácil para te selecionar? Agora eu consegui, ó, mas por exemplo, ó, eu quero, sei lá, tô nessa região aqui, ó, às vezes vai pegar o guarda-corpo, tá? O Revit, tá? Ele tem a opção da gente utilizar o Tab. Quando tem sobreposição de elementos, ó, se clica no Tab, ele vai selecionar, tá? Então, ó, eu posso selecionar e deletar, ó, eu desbloqueio, tá? Esse alfinete, parece um alfinete isso aqui. E eu vou deletar, tá? Então, eu tenho esse vidro, ele com a divisão desse espaço, mas eu não preciso ter um perfil aqui, tá? É uma das opções que a gente pode ter, tá? A gente também não precisa se limitar a ter um perfil nessa medida, a gente pode editar, né? Então, eu posso selecionar esse perfil e criar um perfil novo de acordo com o que eu quiser. É importante só entender que a gente tem que desbloquear isso aqui, tá? Para você entender aqui como que a gente edita qualquer perfil, nesse caso aqui a gente tem um perfil de 3 cm por 3 cm. Vamos supor que eu queira um perfil de 5 por 2,5. É importante entender duas coisas, tá? Ó, a espessura desse perfil está relacionada com a profundidade. Olha lá, tá? Então, tá vendo que ele vai ficar mais espessura aqui. Você vai definir, né, e também cuidar do padrão de mercado que tem isso aqui, mas você pode alterar essa espessura. Então tem a ver com a planta, tá? Como é que você vai alterar. E aqui, tá? Aqui em si, nesse outro lado, é o outro eixo, tá? Então, isso aqui é como se a gente tivesse uma linha no meio, imaginária, e que a gente precisa colocar a medida equidistante entre os espaços. Nesse caso que eu falei de 2,5, ó, eu vou diminuir isso aqui para 2,25, tá vendo? Então, ó, a gente tem um perfil mais fino, tá? E com uma maior profundidade. A gente pode inverter isso aqui também, tá? A gente pode simplesmente pegar aqui, ó e inverter essas medidas, ó,
deixando na vertical esse perfil, tá? Você que vai determinar, entendeu? Então, é assim que se edita esse espaço, tá? Que você pode editar esse perfil, certo? Olha lá, tá? Só que você percebe, né, claro, que a gente tá... outra coisa que a gente pode fazer também aqui, só para você entender, ó. A gente pode alterar esse material, tá? A gente pode vir aqui, ó. Eu posso alterar esse material. Posso vir aqui e colocar ele... Ó, posso vir aqui... Ó, vou tirar aqui, vou deixar ele branco, tá? Mas, ó, olha só. Eu posso vir aqui e deixar ele branco, por exemplo, tá? Que é um padrão de alumínio que a gente tem, muito popular. Ó. Se ele tiver alguma... Ele deve estar com alguma representação aqui. Vamos colocar branco. Quero branco. Agora vai ficar branco. Tem que ficar branco. Aí. Tá? Então, ó, eu posso deixar aquele branco. Tá? A gente pode... Pessoal, a gente não tem só a limitação de colocar perfis retangulares. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem a opção aqui também de colocar perfis circulares. Tá? Então, ó, a gente pode alterar aqui. Olha lá. Trocando aqui para padrões circulares, tá? E é importante tu entender aqui que nesse caso a gente pode mudar também o tipo do montante aqui que é macho e fêmea. Então, por exemplo, aqui eu posso entrar nas minhas propriedades e definir que o eixo horizontal é contínuo. Olha aqui, a borda, tem que colocar borda e eixo horizontal contínuos. Olha lá, tá? No caso aqui, eu vou tirar essa fixação aqui, ó, eu vou deletar esse perfil. Olha lá. Ó, selecionar e vou deletar esse perfil, ó, deixando essa configuração. Tá vendo aqui? Olha a diferença. Ó. Olha lá, entre um padrão, tá, que estava ali e um montante. Olha lá, ó, a configuração que a gente acabou de fazer, tá? Então, as opções são várias, tá? O que eu sempre vou falar para vocês e que acho que você tem que cuidar sempre, tá? É você sempre aplicar algo relacionado que tem no mercado de trabalho. Não vai inventar moda com algo que tu não vai conseguir executar, né? Nossa, não é a minha função, mas eu acho que é importante o condicionamento, tá bom? Ele aplica aí nos seus projetos, tá? Se inscreve no canal aqui, ativa o sininho das notificações, tem conteúdo todos os dias aqui para vocês. Ainda temos a promoção do meu curso de Revit Inkscape externo, com 6 horas de aula, 6 aulas, que está com 50% de desconto aqui, um pouco mais, tá? Então você pode adquirir aí. Ó, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, né, como falei. Também segue a gente aqui no Blocos de Revit lá no Instagram. Segue lá o Instagram Arquiteto Felipe do meu escritório, tá? Acompanha a gente lá. Acompanha aí Felipe Timor Arquitetura no Facebook, tá? Deixa teu like lá na página. Me acompanha lá no Twitter também, tá? Então, me acompanha aí nas redes sociais, beleza? Você também pode adquirir aí os cursos, né? Então, ó. Curso de Revit para interiores, 43 aulas, 12 horas de conteúdo divididos em 10 módulos. Curso de Revit externo, 15 horas de aula, 15 aulas. O curso Inkscapes externo da promoção, 6 horas de aula, 6 aulas. Curso de Revit Inkscape para interiores, 13 aulas e 3 horas de aula, tá? E os blocos, né? São 9 pacotes. Pacote 1 tem mais de 3 mil famílias. Pacote 2 tem em torno de 600 famílias. Pacote 3, 260 itens de humanização de alto nível de qualidade. Pacote 4, 260 itens entre marcenaria e humanização. Pacote 5, são 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias de alto nível de qualidade para te aplicar nos seus projetos, tá? Na área de interiores, certo? Pacote 6, tá? 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias também, bem interessante para te aplicar nos projetos. Pacote 7, também 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias. Pacote 8 com 100 humanizações, tá? Pacote 9, o lançamento aí, 100 conjuntos de famílias e mais de 500 famílias aí, tá bom? Grande abraço.